Vou tentar aqui, aí senão Tá. se conseguir eu peço para você, tá? Tá bom. Rapidinho. Oi, Liz, tá tão quietinha aí? Oi, tia Cata. Ai, que gostoso. Oi, meu amor! Manda sua mãe ligar essa câmera que eu quero te ver, que eu tô com muita saudade de você. Manda. Deixa eu... Ah, droga. Foi embora, daqui a pouco ele volta. Volta. Você não acha Deixa que ele você vai ter essa oportunidade de assistir com calma a palestra da Mari? Pronto, consegui, tá gravando. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês que tá gravando? Bom, até pode estar aparecendo, mas para mim, Pra mim não apareceu, Roberta. Então, peraí, que para mim apareceu. Vê agora. A minha aparece, Roberta. Ah, então tá. Então vou te apresentar e a gente inicia, tá bom? Tá bom. Então é com imenso prazer que a gente recebe hoje nossa querida Mariana Cata Preta, além de amiga, é nutricionista formada pela Unirio, é mestre e doutora pela UERJ e docente de nutrição clínica, tanto da Uniswan quanto da Univeritas. Certo? Certo. Mariana hoje vai estar falando da relação de nutrição, Covid e doenças crônicas. Ela tem sempre muito a acrescentar, é uma parceira, né, de longa data e antecipadamente a gente já agradece a sua contribuição. Teremos uma tarde maravilhosa e ao final a gente vai fazer algumas perguntas. Tá ótimo. Bom, então eu que agradeço, Ana Paula, pelo convite, né? É sempre bom a gente poder se debruçar num assunto tão atual. Então, confesso que, obviamente, é um assunto que é novo para todo mundo, né? Então, eu precisei me debruçar bastante nos artigos para que a gente pudesse entender, né, essas questões de relação da Covid-19 com as doenças crônicas. Então, só para a gente ter uma noção de por que a gente precisa entender um pouco melhor isso e trabalhar, eu trouxe aqui os dados atualizados ontem às 9 da noite. Hoje esses números já são diferentes, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade de casos confirmados no Rio de Janeiro e no Brasil muito alto, com um número de mortes que já ultrapassaram os 12 mil. É provável que hoje isso chegue, né? Ontem foram 885 mortes, então, assim, definitivamente é uma doença que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender e de que maneira que nós, enquanto profissionais de nutrição, a gente consegue ver isso, né? É assustador ver o número global de ontem à noite, 289 mil mortes, 4 milhões de casos. Eu acho que a gente nunca viveu e nunca imaginou que a gente fosse viver algo tão parecido, né, do que a gente está vivendo hoje. Então, é algo assim realmente muito assustador. Eu confesso que foi a primeira vez na minha vida que eu montei uma palestra só com artigos do ano vigente. Primeira vez na minha vida que eu monto uma palestra onde 100% dos artigos são do ano vigente, são de 2020. Né? Então, e aí falando em artigo, quando a gente coloca a Covid-19, isso também foi ontem, no PubMed, a gente tem 10.883 artigos publicados, sendo que 9 foram publicados antes de 2020 e os outros, né, 10.874 foram publicados em 2020. Então, é muita coisa, né? Assim, a gente que é pesquisadora, a gente que trabalha, a gente sabe da dificuldade, por exemplo, que é publicar um artigo. Então, a gente tem realmente um número muito grande de artigos publicados. Bom, então, como eu falei, todos os artigos aqui apresentados, eles são de 2020, não tem nenhum artigo antes disso. E a minha ideia aqui era que a gente entendesse um pouquinho de que maneira que a gente consegue ver, na verdade, se existe uma correlação e por quê, e se essa correlação existe, por que ela existe, né? De que maneira que a gente consegue tentar entender isso. Então, eu entendi, né, lendo os artigos, que a maior incidência e a maior correlação eram entre essas 3 doenças crônicas,
eu sou um pouco reticente em chamar a obesidade de doença, mas a gente... isso é como é visto, né? Então, essas três comorbidades, essas três características do indivíduo estavam muito presentes em pacientes que foram, né, ou que são portadores ou que faleceram por conta da Covid-19. Então, esse artigo aqui, que eles se perguntam, né, se a hipertensão e o diabetes aumentam o risco da Covid-19, ele tem 3 estudos nesse trabalho. O primeiro estudo com 52 pacientes, sendo 32 pacientes que morreram, e desses 52 pacientes, 22% tinham doença cerebrovascular e 22% era diabético. Um segundo estudo com 1.099 pacientes, mostrando que 23,7% dos pacientes eram hipertensos, 16,2% eram diabéticos, 5,8% com doença cardiovascular e 2,3% com doença cerebrovascular. E um terceiro estudo com 140 pacientes, identificando 30% hipertenso e 12% diabético. Então, ele responde a pergunta que ele faz, esse artigo é uma short communication, então ele responde a pergunta que ele faz dizendo que existe uma relação e que a incidência das doenças crônicas, elas são altas perante aos infectados pela Covid-19. Esse outro trabalho, ele já tem um N maior, é um N de 1.590 pacientes, que foram avaliados 575 hospitais de 31 províncias na China. Então, é um trabalho exclusivamente com pacientes da China, onde desses 1.590 pacientes, 399 possuíam comorbidades e eram distribuídas como hipertensão, em 16,9%, 8,2% diabético, e 8,2% tinham 2 ou mais comorbidades, que eles não citam quais seriam essas outras comorbidades. Então, mostrando mais uma vez que, efetivamente, quantos efetivamente são relacionados, né, quais são essas outras comorbidades. Eles não entram nesse mérito. Bom, então, entrando efetivamente e tentando entender, então, assim, a gente viu que existe uma correlação, né? É óbvio que existiam inúmeros outros artigos a respeito, mas é nítido que existe uma correlação entre algumas comorbidades, principalmente comorbidades crônicas, e a Covid-19. Então, por que isso acontece, né? O que faz um indivíduo obeso, por exemplo, por que um indivíduo obeso tem uma propensão maior a se infectar com a Covid-19, por que um indivíduo diabético tem essa propensão? Bom, então, esse artigo, que é um artigo bem interessante, eu tenho todos os artigos, Roberta depois e Ana Paula depois, se os alunos quiserem, eu posso passar, não tem problema algum. Então, esse artigo ele faz uma revisão tentando mostrar quais seriam os mecanismos que estariam relacionados a isso. Tá? Então, primeiro ele fala com relação à questão da microbiota intestinal. A microbiota hoje, ela deixa de ser algo simples, né? Algo superficial para que a gente precisa mergulhar nessa microbiota para entender algumas coisas, né? Então, eles falam com relação à microbiota intestinal, a questão que o obeso tem um aumento de produção de leptina e produção aumentada de células inflamatórias, que eles têm uma disfunção mitocondrial e que isso, obviamente, vai levar a uma inflamação crônica, né? Inclusive, algumas pessoas entendem o obeso como um inflamado crônico e, obviamente, que isso pode interferir no sistema imunológico. Por causa do tecido adiposo, esse excesso de tecido adiposo, eu tenho uma produção maior de células de citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, elas também vão aumentar a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a hiperlipidemia. Além disso, com esse aumento, né, eu começo a ter uma resposta imunológica inadequada. Então, eles conseguem relacionar, inclusive, a maternidade, a obesidade materna, né, e a questão de programação metabólica com uma disfunção e com uma alteração no sistema imunológico, mostrando que
além de outros fatores, esse também é um grande fator para associar o indivíduo obeso a obesidade, o indivíduo obeso, desculpem, com a inflamação, a infecção pelo Covid-19. Só um minutinho, Mari. Tá. Tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, não estou conseguindo visualizar aqui quem é, por gentileza, para não dar esse ruído. Eu acho que é o Juan. Juan? Ele não está aparecendo para mim. Fechou, já fechou. Foi. Bom, esse aqui já é um outro artigo, né? Um artigo publicado na Circulation. O artigo por si só já diz muita coisa, né? A revista que ele foi publicado também é um artigo que fala, na verdade, da obesidade e dos riscos para infecção severa, né? Para infecção mais grave da Covid-19, porque a gente sabe que existem diversas manifestações clínicas da Covid-19, tá? E que o mecanismo ele é múltiplo, tá? É óbvio que eles associam e correlacionam muito a questão da obesidade e do excesso de gordura, principalmente gordura ectópica, com relação à imunidade, tá? Então, eles chamam a atenção nesse artigo, né, que a obesidade, ela tem uma alteração funcional importante no pulmão, grandes obesos, e aí é obviamente que a gente está falando aqui de pessoas com obesidade um pouco maior, elas têm dificuldades respiratórias, não só por dificuldade de expansão pulmonar, como também de troca, e com isso você acaba tendo uma diminuição do pool, né? Uma diminuição, na verdade, do sistema cardiorrespiratório, da funcionalidade do sistema cardiorrespiratório, porque esse indivíduo ele acaba não conseguindo fazer as trocas direito. Ele começa a ter aumento, obviamente, por conta da obesidade, de um estresse de pressão, de um estresse, de aumento de probabilidade de diabetes, aumento de probabilidade de alterações cardiorrenais, alterações trombogênicas, e tudo isso, obviamente, leva a uma alteração na resposta metabólica. Essa alteração na resposta metabólica associada a uma diminuição, né, uma disfunção da resposta imunológica, que muitas das vezes pode ser desregulada pelo excesso de tecido adiposo, isso junto com uma exposição viral, que é o caso do Covid-19, leva a essa associação, a essa bomba que é a presença de uma infecção com uma gravidade maior. Bom, então eles começam a trazer alguns trabalhos originais, né? A gente viu aqui alguns trabalhos de revisão, então aqui a gente já começa a ter alguns trabalhos originais. Então a gente tinha esse trabalho avaliou 214 pacientes, 66 pacientes positivos para Covid-19, e eles queriam ver se a obesidade era um fator de risco para a severidade, né, a gravidade da Covid-19 em pacientes com doença gordurosa do fígado, que eles chamam de doenças metabólicas associadas à doença hepática, né, à gordura no fígado. Eles não caracterizam pura e simplesmente a esteatose hepática, eles associam a esteatose com a alteração de glicose. Então, eles queriam entender se isso trazia ou não trazia correlação. Então, nesses pacientes, todos diagnosticados com Covid-19, todos eles fizeram TC pulmonar, né, TC torácica, e que eles expandiram para TC abdominal. Então, desses 214 pacientes, 66 pacientes eram portadores de esteatose hepática. Esse trabalho foi feito em 3 hospitais, levando em consideração indivíduos de 18 a 75 anos. E desses 66 pacientes, 45 eram obesos e 21 eram não obesos. Então, a gente consegue ver aqui nos resultados, obviamente, que o sem obesidade e os obesos existe uma diferença de IMC,
o IMC médio deles é até um IMC de sobrepeso, eles chamam de obesidade, mas quando a gente olha os valores, é um IMC de sobrepeso, e provavelmente uma variação com desvio pequeno de 3,2, então eu não tinha grandes obesos nesse grupo, tá? Então, obviamente que são grupos, isso tem diferença entre os grupos. Algumas enzimas hepáticas, né, principalmente a aspartato, ela está alterada no grupo que tem a esteatose, então isso também é de se esperar, e eu também tenho, na verdade, não chega a ser uma alteração significativa da bilirrubina. Obviamente que a glicose em jejum ela está diferente entre os grupos, mostrando então efetivamente caracterizando esse grupo como um grupo com doença metabólica associada à gordura no fígado, a esteatose hepática. E o que chama atenção nesse trabalho é que depois eles dividiram os pacientes em pacientes que tiveram a doença de forma severa e que não tiveram a doença de forma severa. E a significativa diferença dos pacientes. Os que tiveram obesidade, eles tiveram muito mais presença de doença severa do que a não severa, né? Então, 37,8% dos pacientes obesos apresentaram a forma mais grave da doença, enquanto só 9,5% dos pacientes não obesos, dos pacientes eutróficos, apresentaram a forma grave da doença. Então, mostrando que nesse trabalho existe uma correlação entre a obesidade e a severidade da doença. Já esse outro trabalho, ele falou em pacientes, ele avaliava pacientes e dividiu pacientes em faixas etárias, tá? Já é um trabalho maior, um trabalho com 3.615 pacientes, todos testados para Covid-19 positivo. E eles dividiram em pacientes com 60 anos ou mais e com menos de 60 anos. Então, o que a gente consegue ver aqui de diferença é que para os pacientes com mais de 60 anos, o índice de massa corporal não fez diferença. Mas quando a gente avalia pacientes, para esse estudo, mas quando a gente avalia pacientes com menos de 60 anos, a gente vê que tanto o IMC entre 30 e 34, como o IMC de 35 ou mais, ele faz diferença para a admissão dos pacientes de terapia intensiva, mostrando que existe uma diferença estatística e, obviamente, que o paciente que foi para terapia intensiva, ele é um paciente que provavelmente apresentou a forma mais grave da doença, né? Então, mostrando que também nesse trabalho, em indivíduos menores de 60 anos, o estado nutricional também interferiu e também agravou a doença. Esse outro trabalho que avalia, na verdade, a prevalência da obesidade na SARS, né, na síndrome respiratória aguda grave do coronavírus, e indivíduos que precisaram de ventilação mecânica invasiva, tá? Então, esse trabalho já foi um trabalho com 124 pacientes, um hospital na França, então foram feitos com franceses, todos positivos para Covid-19, onde eles avaliaram o IMC desses pacientes e avaliaram também a presença de comorbidades, né, entre pacientes diabéticos, o que tinha, e eles compararam eles usaram como controle, tá? Pacientes, 306 pacientes, eles compararam com esses 124 pacientes, então eles usaram pacientes que tiveram síndrome da respiratória aguda, né, tiveram uma insuficiência respiratória aguda que não associada à Covid-19, tá? Em 2019. Então, eles fizeram como se fosse um grupo controle de dados anteriores que eles tinham para entender se esse número de pacientes ia ter relação ou não, tá? Dos 124 pacientes, 85 necessitaram de ventilação invasiva e 39 não necessitaram de ventilação invasiva. A gente percebe aqui que entre os grupos estudados, né, da Covid-19, a gente não tem uma grande diferença, não tem diferença estatística entre os grupos. E, obviamente, que eram pacientes que tinham
um IMC de sobrepeso, né? Então, isso já é um indicativo, né? A média do IMC do grupo foi um IMC de sobrepeso. E se a gente for olhar a variação, eu não tenho nenhum paciente eutrófico nesses 124 pacientes, tá? Bom, e aqui ele mostra, ainda nesse estudo, que o sexo, né, fez diferença com relação ao surgimento de variação de gravidade desses pacientes, a presença da hipertensão e, obviamente, a categoria de índice de massa corporal. Se a gente for olhar aqui, o mínimo que eles têm é de sobrepeso de 25 a 30, e a gente vê que quanto mais excesso de peso, maior passa a ser, né, e passa efetivamente a ser uma diferença estatística. Nesses gráficos, eu achei esses gráficos bem interessantes, né, porque eles estão comparando o grupo controle, que eu apresentei para vocês, que seriam os 306 pacientes, e os grupos estudados, né? Então, mostrando com relação ao percentual, né, de pacientes e com relação ao IMC. Aqui é só a distribuição dos pacientes do grupo controle, mostrando que eu tinha muito mais indivíduos eutróficos no grupo controle e muito mais indivíduos grande obesos no grupo portador da síndrome respiratória aguda grave dos portadores de Covid-19. Quando a gente fala em ventilação mecânica, a gente percebe que os pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, esse resultado ele se repete. Então, eu tenho aqui um grupo, o maior percentual de indivíduos com o IMC acima de 35 necessitando de ventilação mecânica, desses 89, e um pequeno grupo eutrófico necessitando de ventilação mecânica. Já quando a gente passa para os que não necessitaram, um grande grupo entre eutrofia e sobrepeso e um pequeno grupo de obesos que não necessitaram de ventilação mecânica. Então, mostrando também nesse estudo que algum tipo de correlação existe. E aqui, dentre os pacientes que necessitaram de ventilação mecânica, quase 90% deles tinham IMC acima de 35. E menos da metade tinham IMC de eutrofia. Então, mostrando que efetivamente existe aqui uma correlação direta e crescente com relação à Covid-19, né? E o estado nutricional, principalmente a obesidade. Então, eles concluem que esse estudo de coorte mostrou que a obesidade é um fator que interfere na gravidade da síndrome respiratória aguda grave, né, tendo um impacto com relação maior quando o IMC do paciente é acima de 35 kg por metro quadrado. Bom, saindo um pouco da obesidade, entrando um pouco no sistema fisiológico e tentando entender de que maneira, né, a gente já viu que os obesos sofrem mais, a gente já viu que existe correlação entre diabéticos e hipertensos, e de que maneira, por que isso acontece? Eu confesso que depois de terminar de ler esse artigo, de rabiscar muito ele, eu fiquei extremamente atordoada com a fisiopatologia do vírus. Qual é o grande problema e o que tem de correlação entre a Covid-19 e o sistema renina-angiotensina-aldosterona? Tudo. Por quê? Infelizmente, o vírus, a Covid-19, ela tem como transportador a ECA2, né, o receptor de ECA2. Tá? Então, ela se reconhece, ela se liga no receptor de ECA2 e, através dessa ligação, ela entra para a célula para ir fazer toda a replicação celular, enfim, é dessa maneira que o vírus ele internaliza na célula. Qual é o grande problema? A ECA2, ela é uma enzima conversora de angiotensina que ela é positiva. Ela é uma enzima conversora que faz com que a angiotensina 1 seja convertida em angiotensina 1,9 e que a angiotensina 2 seja convertida em angiotensina 1,7, que possuem efeitos benéficos,
possuem efeitos positivos. A partir do momento em que eu ligo um vírus a esse receptor começa a diminuir a sua expressão. Então, um receptor que estava ali pronto para fazer uma conversão e que não tem nada a ver com o vírus vem e capta ele e fica associado a ele e diminui a expressão do receptor. Consequentemente, angiotensina 1 não vai ser convertido em angiotensina 1,9 e angiotensina 2 não vai ser convertido em angiotensina 1,7 e os efeitos benéficos disso não vão acontecer. Dessa maneira, eu tenho aqui só uma angiotensina 1 sendo convertida em angiotensina 2 através da ECA normal, porque isso aqui não vai acontecer, então esse equilíbrio não vai acontecer e, consequentemente, eu começo a ter uma série de alterações por conta dessa conversão. Porque eu tenho uma baixa regulação dessa conversão. Ótimo, então vamos começar a dar inibidores de ECA. Maravilha, a gente dá um inibidor da ECA para esses indivíduos e isso aqui também não vai acontecer. Maravilha, ele não vai ter nenhum tipo de lesão. No primeiro momento se pensou que isso seria a salvação da lavoura, uma vez que entendeu-se que o vírus ele se ligava à angiotensina, a ECA2. O grande problema esse raciocínio não está errado. A questão a partir do momento em que o indivíduo toma inibidor da ECA, e que normalmente paciente hipertenso, paciente diabético, são as medicações de primeira escolha para isso, como isso aqui está inibido, o inibidor da ECA foi inibido, a angiotensina 1 fica 100% disponível para ser transformada em angiotensina 1,9. Isso, quando você toma o inibidor da ECA, o que você faz? Você aumenta a expressão do ECA2. Uma vez que, como você inibiu isso aqui, e esse é o objetivo da ECA, como você inibe essa transformação, você precisa fazer essa transformação acontecer, que é uma transformação boa, uma transformação positiva. Então, você aumenta a expressão do receptor de ECA2. Então, o que acontece? A pessoa está cheia de receptor para o vírus. Por isso, ela é mais suscetível a pegar a infecção. Tá? Então, eu confesso assim que eu fiquei extremamente atordoada e com mais raiva ainda do vírus quando eu entendi essa questão toda fisiológica do vírus. Tá? Correlacionando com doenças cardiovasculares, esse trabalho eu não trago os dados deles porque era um trabalho em chinês e eu ainda não sei ler chinês, né? Eu confesso que eu até abri o artigo, mas realmente me assustou ver a cara do artigo, assim, os gráficos, enfim, não dava para entender nada. Então, eu só trouxe o abstract dele, porque realmente não deu para entender o que estava escrito ali naquele artigo em chinês. Tá? Então, esse foi um artigo avaliando 112 pacientes, todos eles Covid-19 positivos. 66 pacientes foram excluídos do estudo e eles tinham 16 pacientes em UTI e 96 pacientes em enfermaria. E aí eles avaliaram leucograma, PCR e IMC. E aí o que eles chamam a atenção aqui nos resultados? Que comparando com o grupo geral, que seria o grupo eutrófico, né, a contagem de linfócitos foi extremamente menor no grupo crítico, a PCR foi extremamente maior no grupo crítico, né, no grupo de pacientes que desenvolveu a versão mais severa, mais grave da doença que se encontravam no CTI, e que o índice de massa corporal do grupo que foi para o CTI era significativamente maior, tá? Mostrando, mais uma vez, nesse trabalho, que a obesidade interferiu na gravidade, estava associada à gravidade da doença. Ele continua, porque depois ele separa os pacientes, os sobreviventes e os não sobreviventes, e aí ele observa que entre os pacientes que faleceram, eles tinham um IMC maior do que os sobreviventes, né? Então, mostrando mais uma vez que a obesidade acabou sendo um fator de risco que agravou a contaminação desses indivíduos, tá? Então, ele diz aqui, né, que o Covid-19 combinado com doenças cardiovasculares está associado ao maior risco de mortalidade. Já esse artigo, ele fala ele tenta correlacionar, né, a Covid-19 com
a hipertensão nos pacientes da UTI. Então, ele mostra 4 trabalhos, ele só fala que existe um dos trabalhos, que foi o trabalho do Guan, que a gente já viu, que tem correlação com a Covid-19, tá? Os outros trabalhos são incipientes para ele afirmar que existe correlação, né, entre a hipertensão e a Covid-19. Então, esse trabalho que reuniu alguns trabalhos chega à conclusão de que apenas um dos trabalhos apresentados conseguiu ver uma correlação efetiva entre a Covid-19, entre a severidade, a gravidade da Covid-19 e a associação da hipertensão única e exclusivamente. E com relação ao diabetes, obviamente que a gente sabe que o diabetes está associado a uma lesão das células beta-pancreáticas, consequentemente de uma resistência à insulina, é um paciente também inflamado, é um paciente que tem uma resposta inflamatória exacerbada, e, obviamente, isso vai levar a uma imunidade inata mais dificultada. Além do que, a gente não pode esquecer que muitas das vezes esses pacientes hipertensos e diabéticos que possuem doenças associadas, eles fazem o uso da ECA, né, do inibidor da ECA. Então, isso faz com que aumente a expressão da ECA2, isso deixa esses pacientes mais suscetíveis. A gente... então suspende todos os medicamentos de ECA. Não, gente, não é assim que a coisa funciona. Que aí você suspende, ele não fica suscetível ao Covid, mas ele infarta. Ele faz uma AVE. Não é suspender o bloqueador, não é isso, tá? E é o medicamento de primeira escolha, inibidor de ECA. Quem trabalha com doença crônica, quem trabalha com hipertensão, sabe disso. A ECA hoje, o inibidor da ECA, é o medicamento de primeira escolha. Apesar dela ter como efeito colateral uma tosse seca, ela é uma tosse seca que normalmente é bem tolerada pelos pacientes, tá? E, obviamente, que tem uma explicação muito plausível para a tosse e para o Covid fazer pneumonias tão bizarras que ele vem fazendo. São substâncias produzidas no tecido pulmonar. Então, obviamente, que se o receptor dele está no pulmão, pronto, ele já está ali, ele entra no pulmão e ele faz aquele estrago todo que a gente vê. Eu confesso que eu tenho muitos amigos que estão na linha de frente, familiares na linha de frente, inclusive o marido da minha prima trabalha em Macaé e pegou, né? Tá em casa, pelo menos, mas ele é médico aí de Macaé e ele testou positivo, ele e a minha prima, mas estão em casa ainda sendo acompanhados. E eu confesso que eu tenho ficado muito assustada com as T6, assim, as imagens de tomografia são muito assustadoras, porque é realmente uma imagem de vidro fosco, uma imagem de uma severidade de pneumonia que você não vê em qualquer lugar, né? Então, assim, é realmente uma TC muito assustadora, tá? Então, voltando aqui para a questão do diabetes, é óbvio que você tem uma imunidade inata diminuída por conta do diabetes e isso, obviamente, vai facilitar a associação da dieta, a associação do Covid. E, associado a muitas medicações, você acaba tendo essa maior disponibilidade. Lembrando também que o diabetes, por si só, faz uma baixa, diminui a expressão da ECA2. Então, isso faz com que todo aquele sistema que a gente viu fique mais suscetível para que esse paciente tenha mais possibilidade de adquirir a doença. Bom, e esse artigo, ele fala especificamente de pacientes com diabetes, né? Então, foram 198 pacientes, todos testados para Covid-19. O critério de exclusão desse trabalho era efetivamente o paciente ser diabético, tá? E eles dividiram através de sexo, dos sintomas relacionados à doença e de comorbidade. E depois eles avaliaram o tempo de ventilação mecânica, na verdade, a necessidade ou não de ventilação mecânica e o tempo de internação. E depois avaliaram, obviamente, a mortalidade. Então, a gente vê aqui, né, foram 48 pacientes diabéticos e 145 pacientes não diabéticos, e essa é a minha grande crítica para esse estudo. A idade desse grupo não era uma idade comparável, a gente pode dizer assim, existia uma diferença significativa da idade. Então, é óbvio que é mais difícil de eu entender isso. Quem era o mais velho? O grupo diabético.
Eu acho que tem uma pessoa aí com o microfone aberto, né? Acho que é a Carolina Duarte. Carolina, você pode desligar o microfone, por favor? Obrigada. Então, essa é uma crítica que eu faço. A gente estava trabalhando com indivíduos de idades diferentes, com uma diferença estatística, tá? Então, eu acho que é importante, quando a gente pega esses artigos, pessoal, isso, obviamente, serve para qualquer coisa, a gente precisa saber avaliar o artigo. Não é ler o artigo e acreditar cegamente no que o artigo está falando, tá? A gente precisa entender o que o artigo quer me dizer. Então, essa é uma crítica que eu faço. A idade era diferente, mas vamos seguir. O grupo diabético, ele tinha um percentual maior de doença cardiovascular, o que não aconteceu hipertensão. Isso aqui acabou não esticando, mas ele tinha uma maior comorbidade de hipertensão e de doença cardiovascular. E quando a gente vai olhar os dados, a gente vê, por exemplo, que 66,7% dos pacientes diabéticos necessitaram de UTI, 81% necessitaram de ventilação mecânica, e o tempo médio de estadia no hospital aí é muito interessante, porque é menor do que o grupo de não diabéticos. Entretanto, a mortalidade é muito maior. Então, quando a gente avalia esse tempo de estadia no hospital, ele ser menor me chama a atenção, mas provavelmente foi por causa da taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade dos pacientes diabéticos foi de 81,3%. 39 dos 48 pacientes morreram, enquanto a taxa de mortalidade dos não diabéticos foi de 47,6%. Então, tem uma diferença grande aí que pode ter interferido no tempo de estadia do hospital, porque quando a gente avalia tempo de estadia no hospital, a gente leva em consideração os que tiveram alta e os que morreram. A gente não leva em consideração só os que tiveram alta, né? Então, você acaba ali tendo, talvez, uma morte precoce com isso, ter reduzido esse tempo de estadia no hospital. Bom, aqui, então, eles avaliam mais de perto, né? E fazem a divisão entre os pacientes que sobreviveram e os que não sobreviveram. Então, dos 193 pacientes desse estudo, 108 não sobreviveram e 85 sobreviveram. Então, a gente vê uma incidência maior na idade, obviamente, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, a idade foi um fator que está correlacionado com a morte. Os pacientes que não sobreviveram tinham uma idade média de 70 anos, enquanto os pacientes que sobreviveram tinham uma idade média de 46. Os homens morreram mais do que as mulheres, 70% dos homens morreram. Os pacientes que morreram apresentavam muito mais doenças crônicas, então eu tinha dos que morreram 36% de diabetes, 52% de hipertenso, 25% de doença cardiovascular e 7% de doença cerebrovascular, mostrando que efetivamente existe uma relação. Além disso, eles mostram que os pacientes que morreram precisaram de mais UTI, precisaram de mais tratamento com glicocorticoide, precisaram de mais intervenção da ventilação mecânica e ficaram menos tempo no hospital, afirmando o que a gente viu no outro slide, de que a morte, obviamente, antecipou, a gente pode dizer assim, a saída desse paciente do hospital. Bom, aqui ele mostra, então, em gráfico, a curva de sobrevida, né? Então, mostrando que o paciente não diabético, ele tem uma curva de sobrevida muito maior do que a do paciente diabético, né? Então, eu tenho aqui 60% dos pacientes, em torno de 50% dos pacientes não diabéticos sobrevivem, enquanto que 10% dos pacientes diabéticos sobrevivem. Então, ele conclui, né, que os pacientes com COVID-19 grave, com o diabetes, eles mais rapidamente precisariam de ventilação mecânica, de admissão na UTI e tem uma maior taxa de mortalidade. Então, neste trabalho, mostrando uma correlação entre a presença do diabetes e a gravidade da COVID-19, e ele foi além, e a mortalidade da COVID-19. Bom, então, para a gente resumir,
a gente consegue entender um pouquinho disso que a gente está vendo, que a presença de doença crônica piora o diagnóstico do portador de Covid-19, que a utilização do bloqueador de ECA parece possuir alguma correlação com a gravidade da infecção, mas ninguém está dizendo que tem que parar de tomar o inibidor da ECA, porque o paciente vai desenvolver uma outra coisa, né? E dentre as comorbidades, a obesidade parece exercer mais influência do que as demais comorbidades que a gente viu aqui, como diabetes e hipertensão. E para finalizar, eu sempre gosto de deixar esse meu recado. Eu aprendi isso com um amigo meu que é fisioterapeuta paliativista. Eu acho que a gente precisa ter um olhar mais humano para os nossos pacientes. A gente precisa entender que todo paciente é o amor da vida de alguém. Mesmo que ele seja de uma única pessoa, mas ele é o amor da vida de alguém. Então, a gente precisa tratar dos nossos pacientes como a gente gostaria que tratassem do amor da nossa vida, né? Então, eu acho que, principalmente nesse momento, a Covid-19, eu não sei quem daqui tem algum parente ou alguma pessoa próxima com relação com o Covid-19, mas ela é uma doença muito solitária, então a gente precisa acompanhar, precisa ter um pouco de paciência. Eu sei que não é fácil, não é, então, estamos todos exaustos, na grande maioria, cada um dentro do seu exercício, mas a gente precisa entender que quem está com um familiar com Covid-19 está pior do que a gente, que não está com nenhum familiar com Covid-19, né? Então, assim, eu tenho aplaudido muitos profissionais, eu tenho acompanhado de perto, eu conheço muita gente que trabalha em hospital e eu tenho visto o quanto essa frase tem gerado bastante impacto hoje. Alguns hospitais, depois que o paciente tem alta do CTI, ou quando ele já está estubado, está mais estável, a família o médico faz uma ligação de vídeo para a família, que coisas que era uma coisa impensável há um mês atrás, o médico jamais ligaria para uma família. Hoje eles têm que ligar, porque a pessoa não pode receber visita, né? E hoje, assim, eu tenho o meu tio, tem um grande amigo que estava internado, e hoje a gente recebeu a feliz notícia. Eu que dei a notícia para a esposa. Eu fiquei muito feliz de poder dar essa notícia, porque uma amiga minha trabalha no hospital e ela viu, só que a rotina de ligar para os familiares é só à noite, que ele saiu da UTI e foi para o quarto. Então, a família nem sabia. Quando que um paciente ia para o quarto sem ter supervisão de família? Isso não existia. Hoje isso é rotina. Ele vai para o quarto e ele continua isolado pelos próximos, até completar os 14 dias. É uma doença muito solitária, né? Então, assim, eu que dei essa notícia eu estou até arrepiada, eu que dei essa notícia para a esposa dele é devota de Nossa Senhora de Fátima, então hoje ela agradeceu absurdamente. E assim, eu fiz questão de avisar ela, porque eu sabia que ela ia ser avisada hoje de final do dia. E eu tive essa notícia na hora do almoço, porque minha amiga falou, me manda mensagem na hora do almoço que eu entro no sistema e olha. Minha amiga é até pediatra, ela não é médica de adulto. Mas ela entrou no hospital, o hospital todo sistematizado, eu falei, posso avisar a família? Ela falou, lógico, boa notícia, a gente tem que avisar. Então, assim, é uma doença muito solitária. Então, tudo que a gente puder fazer, nós da nutrição, a gente tem como recomendação pelo CFN, pela Abraspen, que a gente não entre em contato com o paciente. Então, de que maneira que a gente vai mostrar que aquele paciente é o amor da nossa vida? Bota um bilhetinho. Perde 5 minutos do seu tempo e escreve um bilhetinho dizendo que vai ficar tudo bem. Eu tenho visto várias manifestações do serviço de nutrição e tenho ficado muito feliz de ver isso, né? Um bilhetinho, gente. 5 minutos que a gente vai perder escrevendo ali, vai ficar tudo bem, boa sorte, até para a equipe, né, de saúde que está ali na linha de frente, eles estão mais na linha de frente do que nós. A gente tem uma recomendação de não entrar em contato com esses pacientes nesse momento. Então, assim, eles são o amor da vida de alguém. Então, vamos tratar os nossos pacientes como a gente gostaria que tratassem o amor da nossa vida, porque eu acho que isso faz a diferença na vida desse indivíduo. A gente, né, mandar um bilhetinho, que se você escreva de canetinha em cima da marmita, da tampa da marmita, tipo, vai ficar tudo bem. Você imagina por esse amigo do meu tio, que estava no CTI, ele foi para o CTI na quarta-feira passada, sexta-feira ele estava muito grave, ele recuperou, ele está no quarto, ele não tem contato com ninguém da família dele. Você imagina ele receber agora que ele já foi estubado e ele vai comer pela boca? Você imagina ele receber uma quentinha com uma frase escrita, vai ficar tudo bem.
É óbvio que isso vai acalentar o coração dele. E a gente precisa pensar nisso nesse momento. A gente precisa se ajudar nesse momento. Ajudar todo mundo nesse momento. Então, mais uma vez, nunca se esqueçam. Todo paciente é o amor da vida de alguém. Mesmo que seja de uma única pessoa, mas ele é o amor da vida de alguém. Era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigada. Me coloco à disposição. Meus contatos estão aí no e-mail. Fico à disposição de vocês. Obrigada, Mariana. Foi excelente, acredito. Tá me escutando? Sim, estou te escutando. É o que você falou, né? Eu revivi isso. Minha avó estava internada, minha avó veio a falecer. Ela foi internada com suspeita da Covid, mas não se confirmou. Ela ficou 14 dias internada e eu acho que o maior sofrimento para nós da família é isso. Não podia ter contato. E eu tentei de tudo. Eu falei, eu assino um termo. Minha avó não sabe ficar sozinha. Minha avó é uma pessoa que depende. Ela não anda. Ela andava com a bengala. E isso, assim, sabe? Eu tenho certeza que isso também, o psicológico, agravou o quadro da minha avó. E ela veio a falecer no dia 1º de maio. Ela estava bem. E caso tenha sido a Covid, a gente não sabe, né? Não se confirmou. Não sei se ela pegou também no hospital e tal, não se confirmou, mas foi tratada como, né? Pela tomografia em vidro fosco, que desconfiaram. Ela fez o tratamento todo para a Covid. E até o médico, na hora que me deu a notícia do óbito, ele falou que os exames bioquímicos dela estavam, quando você falou da PCR, do leucograma, porque eu acabei estudando a doença muito por conta da minha avó também, para entender melhor, estavam bons. E ele falou, para a Covid, a gente não pode se ligar muito em parâmetros bioquímicos. Ele chegou a falar, talvez o padrão ouro agora seja a tomografia, porque ela que mostra essa imagem em vidro fosco. E realmente isso de não ter o contato, aí eu consegui dar um celular, que entrasse um celular para minha avó conseguir falar, ouvir, né? E assim, sempre que ligava, ela reclamava da comida, a comida é horrível, eu não vou comer, vou fazer greve de fome, me tira daqui, vem ficar comigo. A gente explicava que não podia, que não estava sendo deixada, não deixavam subir nem para visitar, nem nada e tal. Aí ela chorava. Até que uma médica, ela fez o Correio Esperança, né? A gente mandava áudio ou vídeos de no máximo 1, 2 minutos. E depois do plantão dela, ela começou a distribuir, era noite também, aos pacientes, ia para o CTI, distribuir. Minha avó não chegou aí para o CTI. Para distribuir, e eu tenho certeza que foi assim, a quinta-feira, eu, as minhas irmãs, as 3 netas, no caso é minha mãe, mandamos uma mensagem, a mensagem foi entregue, ela faleceu na madrugada, certo? Então, é aquilo, né? E eu me voluntariei, um dos motivos que eu me voluntariei foi justamente para dar esse conforto, né, para as pessoas, para tentar me aproximar, porque é horrível, gente, é uma sensação de impotência, não dormia direito, sabe? Eu acordava de madrugada pensando, será que minha avó está sendo bem tratada? E aí o que ajudou a nos acalmar foram amigos, assim, que a gente descobriu que trabalhavam no hospital, que passavam lá, olha, passei, ela tá bem, tá comendo direitinho, alguma coisa ela rejeita ou não. A gente ficava numa... Eu acho que é como você falou, uma doença muito solitária, e a família sofre junto, sabe? E sem saber, não tem a confirmação, não sei como é que se está mais rápido agora o diagnóstico e tudo mais. Então, assim, de não saber se ela tá... E a pessoa que não está acostumada, minha avó não era acostumada, ela sempre estava com alguém, sabe? Ela chorava, ver o amor da vida de alguém chorando no telefone, e você não pode estar ali, dar um conforto e tal. E depender mesmo, assim, eu rezava muito para que toda a equipe médica tivesse um carinho e tal com a minha avó, e minha avó falava, olha, se vierem de graça comigo, eu vou responder. Eu falei, não faça isso. E aí uma idosa, muitas vezes não deixava um celular na cama com ela, então deixava na gaveta, ela tinha dificuldade, tocava de pegar, então ela dependia muito da ajuda e da boa vontade da equipe de saúde para ajudar ela a carregar o celular, a atender o celular e tudo mais. Então eu espero também que isso cause uma humanização mais na equipe de saúde, porque o outro lado, sabe, pessoal? E muitas vezes a gente ia, às vezes eu ficava 5, 4 horas no hospital para conseguir uma notícia da minha avó, porque a equipe de saúde estava defasada, então muitas vezes não podia. Aí chegou a última semana, eles nem desciam mais para falar com a gente, os médicos, era só relatório médico, aquele relatório.
E aí eu brigava com a assistente social, sabe? Entra, né, o nervoso, então eu preciso saber. Aí colegas médicos, é um direito seu, vai lá, fale. Eu ficava lá para saber, eu quero saber, levava, né? Eu também sou da área da saúde, eu quero saber os marcadores bioquímicos da minha avó, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas muitas vezes, por conta desse caos que tá, e a equipe de saúde está ficando doente, como você disse, e com isso os médicos, eu vi um médico lá que ele estava dormindo no hospital, ele falou, tô dormindo aqui no hospital. Teve um domingo, era 6:00 da noite, ele não tinha almoçado ainda, certo? Porque precisava, né, atender a demanda. Um vizinho aqui começou a trabalhar lá, ele falou, ele é técnico em enfermagem, era um técnico para 40 pacientes no plantão, pela demanda, pelo caos. Então, assim, sabe, é uma situação que realmente é entregar nas mãos de Deus, de muita impotência, e como você falou, os familiares, eles ficam muito, também eles sofrem juntos. Muito. Porque não tem muito o que fazer, não pode ficar lá, né? Nem que eu assino o termo, eu compro os EPIs. Não pode. Eu falo com a direção, não pode. E é isso. É uma doença realmente muito, muito solitária, e eu acho que a gente pode tentar ajudar. Eu tenho uma máxima, né, de que a pandemia vai selecionar pessoas, né? Eu acho que é o novo Charles Darwin. Eu falei isso também, da seleção natural, né? Eu acho que, além de tudo, as pessoas vão se tornar mais humanas. Todo ano, eu faço uma doação de ovo de Páscoa para o hospital que a minha irmã trabalha. Minha irmã é médica do Hemorrio, e todo ano eu dou o ovo de Páscoa para lá. Esse ano, acho que E obviamente que eu peço ajuda das pessoas, e eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, e as pessoas ajudam como podem, né? Eu faço questão de ir lá entregar, esse ano obviamente não pude, faço questão de comprar um ovo grande, não um ovo pequeno, porque talvez seja o único ovo de Páscoa que aquela criança vai receber. E sim, eu sou uma nutricionista que estou dando chocolate para uma criança, sim, porque quem está ali é o ser humano dando amor, não tem nada a ver com a minha formação. E esse ano eu tive uma arrecadação recorde de dinheiro. Assim, eu arrecadei dinheiro para comprar ovos. Eu comprei 40 ovos, porque tinha bastante criança internada e tinha muita criança indo para o ambulatório, então a gente fez questão de dar para todas as crianças. Ainda sobrou R$1.000, e que eu fiz de doação para uma família que estava com um problema judicial com relação a uma medicação também de uma leucemia, né? Então, assim, eu acho que isso vai servir, além de tudo, além de selecionar pessoas, para deixar a gente mais humano, né? Assim, eu vejo que a rede de solidariedade, isso me deixa muito feliz, a rede de solidariedade, ela tem crescido muito com essa pandemia, né? Eu acho que a gente reclama muito, e aí eu não vou entrar em questão política aqui, mas a gente reclama muito, mas a gente não faz, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também ajudar. De que maneira que eu posso ajudar, né? De que maneira que eu posso dar um pouquinho do meu para o outro, né? Então, eu contribuo semanalmente com quentinhas, eu contribuo mensalmente com um programa de abandono de animais. Então, eu acho que a gente tem que contribuir um pouco, a gente tem que fazer também um pouco a nossa parte. E nesse momento de Covid-19, a gente pode contribuir muito, né? Então, eu acho que a gente pode e deve fazer isso. Só para responder à mensagem do Juan, sim, eu acho que vai existir uma valorização maior, sim, do profissional de saúde. Eu acho, na verdade, que a gente já está sendo muito valorizado, né? Quando que o Jornal Nacional, independente se eu gosto ou não gosto da Rede Globo, mas quando que o Jornal Nacional ia fazer uma homenagem aos enfermeiros? Ontem o Jornal Nacional parou para falar dos enfermeiros. Quando que isso aconteceu, gente? Nunca. Nossa, Quantas empresas vocês viram? Quantas empresas vocês viram parabenizando os enfermeiros? Então, assim, existe uma valorização real, oficial hoje já. A minha mãe um pouquinho antes da palestra, ela me avisou que parece que um decreto do governador que nenhum profissional de saúde vai pagar pedágio. É só mostrar, parece que, né, ainda vai ser aprovado, enfim. Mas quantos benefícios os profissionais de saúde estão recebendo? Porque, cara, eles estão ali na linha de frente, eu me voluntariei no Brasil Conta com Você, ainda não fui chamada, vou ficar muito feliz se eu for chamada de verdade. Eu queria muito poder contribuir nesse momento, de entrar num CTI, até porque CTI foi a minha realidade a minha vida inteira. Eu trabalhei
12 anos em CTI, então eu tô à disposição do Ministério da Saúde, fiz o curso, fiz tudo e gostaria muito de poder contribuir, mesmo sabendo que eu vou estar em risco, porque obviamente é um risco muito maior da gente estar ali dentro, mas de eu saber que eu posso contribuir um pouquinho para essa população. Então, assim, eu acho sim, Juan, que a gente vai ter uma valorização maior. A gente já está tendo uma valorização maior, mas agora a gente está numa valorização de causa, a gente está numa valorização de tratamento. Mas eu acho sim que isso vai mexer com a cabeça das pessoas e as pessoas vão ter um olhar mais preventivo, tá? Então eu acho que a gente vai ter essa valorização sim. Mariana, tem outra pergunta também do Juan, que ele foi a pergunta que eu deixei de ontem para hoje. Qual é a dúvida dele? Fazer dieta ou não? Treinar ou não? Até que ponto é importante para a imunidade? Na verdade, assim, eu costumo dizer que não é para fazer dieta na pandemia, não. A gente já está com muita restrição, tá? A gente já está se restringindo de muita coisa. Então, assim, não é para encher a cara de ultraprocessado, não é para comer 10 pacotes de biscoito ultraprocessado, não é isso. Mas, cara, deu vontade de comer um biscoito ultraprocessado, mas sempre preste atenção no que está comendo. Sai do computador, sai da televisão, vai para a janela e vai se deliciando com aquele biscoito. Vai prestando atenção no que você está comendo. Você não vai comer o pacote todo se você está comendo prestando atenção. Você come o pacote todo quando você está vendo televisão. Quando você está vendo série no Netflix, você não está nem... Porque assim, você está perdendo o prazer daquilo. Então, assim, vai devagar. Não é para fazer dieta. Fazer atividade física. É bom, mas, cara, tem gente que não consegue. E aí também não dá para ficar nessa neurose, porque aí as pessoas vão surtar. Porque elas começam a ver as pessoas, nossa, eu acordo 5 horas da manhã, eu malho, eu faço isso, 8 horas eu já tô ótima para sentar para dar minha videoaula. Eu penso, pelo amor de Deus, às 8 eu acordei, né? Eu no máximo tomei um banho e tomei um café. Então, assim, conseguindo acordar às 6? Entendeu? Então, assim, Juan, eu acho que a gente já tá muita restrição. Essa coisa da restrição já é muito difícil. Sem impor mais restrições ou mais obrigações, eu acho que é muito complicado, tá? Eu não recomendo. É óbvio que assim, eu também não... Mais uma vez, gente, não tô dizendo que é para comer um pacote, 10 pacotes ultraprocessados todo dia. Não é isso, tá? Mas deu vontade, mas aprecie o momento. Come com calma. Tira o prazer daquele momento. Você vai ver que você não vai comer o pacote todo. Tá? E eu falo isso, gente, assim, eu não tenho problema nenhum em falar isso para vocês. Eu tenho compulsão alimentar, eu estou em tratamento de compulsão alimentar, né? Confesso que quando entrou a questão da quarentena, eu falei, acabou, vou comer reboco de parede, mas não, continuo em acompanhamento online com a minha terapeuta. Eu tenho uma nutricionista e uma terapeuta que trabalham com compulsão alimentar e eu já melhorei muito mesmo dentro da quarentena, né? Assim, eu não me peso, não faço a menor questão de me pesar, para mim não importa isso efetivamente, mas eu tenho percebido, por exemplo, que os pensamentos sabotadores, eu tenho conseguido segurar um pouco esses pensamentos sabotadores. Vou dar um exemplo. Eu adoro cachorro-quente. Me julguem, ok, tudo bem, mas eu adoro cachorro-quente. Um pensamento sabotador era o quê? Faz o pacote todo de salsicha, que ele já está cozido, você deixa ali. Só que se você cozinhar o pacote todo de salsicha, você vai comer o pacote todo de salsicha. Quem tem compulsão sabe disso. Então, o que eu faço agora? Eu separo, e aí, assim, outro dia eu peguei o pacote, falei, eu vou cozinhar ele todo. Depois eu falei, não, é cozinhar 2 salsichas. Você vai comer 2 salsichas. Eu falo comigo mesmo o tempo todo. Como minha terapia é TCC, a gente fala com a gente o tempo todo. Para de se sabotar. Mas também não me xingo, não, tá? Não pode se xingar. Tem que ter autocuidado. Amor por você. Não, vamos cozinhar essas 2 salsichas. Se depois de comer essas 2 salsichas saboreando, você ainda sentir fome, aí você cozinha mais uma salsicha. Não, eu não precisei cozinhar. Ontem aconteceu uma coisa sui generis. Eu ainda tinha ovo de Páscoa em casa. Pra vocês entenderem como o tratamento tá me fazendo bem mesmo na quarentena. Eu falei, vou comer um pedacinho de chocolate. Aí peguei o chocolate. Aí era um pedaço pequeno. Eu falei, vou comer ele todo. Mas eu fui comendo com tanta atenção, com tanto cuidado, que chegou no meio do chocolate e falei, não aguento mais. Eu falei, gente, não aguento mais chocolate. Eu guardei. Eu já tinha jogado a embalagem fora. Eu peguei um papelzinho laminado, guardei, botei na estante de novo, na despensa. Tá lá. Um pedaço de ovo de chocolate mordido, porque já tinha me dado saciedade. Então, pronto. Então, não tem que fazer dieta. Mas tem que se escutar.
e quer comer um pacote de biscoito, come. Mas aproveita o momento. Não come vendo série, não. A série já tá te dando um prazer. Come em outro momento. Pelo menos eu penso assim. Não sei se a Roberta concorda ou não comigo. Nossa, concordo. Já quero te convidar para vir falar no nosso núcleo de estudo. Até botei aqui no grupo. Sobre o que a gente trabalha. A gente tem o Nutricom, que trabalha sobre nutrição, saúde e comportamento, com essa temática do comportamento alimentar, da compulsão alimentar. E já fica o convite. Depois eu vou conversar melhor com você para você vir falar no nosso ciclo de palestras sobre essa abordagem. Se você puder dar o relato de caso, claro, falar de você. Eu te dou meu relato, sem problema algum. Não tenho problema nenhum com isso. Convidadíssima. Tem mais uma pergunta do Wagner. Diga. Ele é aluno do curso de nutrição da UERJ. E, na verdade, eu acredito que você já respondeu quando você falou daquela crítica do artigo, da idade e tal, mas para aprimorar. Quantidade de estudos que estão sendo publicados sobre Covid e a veracidade e confiança dos mesmos, uma vez que a maioria são pré-print ou estudos observacionais de pequenas populações. Qual a sua opinião sobre? Eu acho que todo estudo tem seu valor, mas a gente precisa saber olhar um estudo. Então, assim, é óbvio que um estudo de coorte duplo cego, ele vai ser um estudo infinitamente mais... um estudo randomizado, duplo cego, desculpa. Ele vai ser um estudo muito mais sério, que a gente vai levar mais em consideração. E, obviamente, fazer as críticas. Por exemplo, aquele estudo que eu mostrei para vocês, a idade dos grupos era uma idade diferente. Então, eu não posso comparar. Eu não posso pensar em comparar. Eu acho que a gente tem que ser crítica. Não desmerecer os estudos, porque são muitos, e dá trabalho fazer estudo com humano, muito trabalho. Tá? Então, eu acho que a gente precisa, assim, eu sempre falo para os meus alunos que a leitura de um artigo, o momento mais importante da leitura do artigo é a metodologia. Então, a metodologia, eu sempre falo para eles, percam tempo lendo a metodologia, entendendo como é que foi essa divisão, como é que foi essa classificação, o que foi feito, o que não foi feito, para que você possa, depois de entender os resultados, depois de ler os resultados, saber, cara, ok, tem esse resultado, mas é um resultado que não tem muita importância, porque a idade, por exemplo, dos grupos era diferente. Num estudo como esse, por exemplo, onde eu estou falando em doença que no comportamento do vírus na Europa atingiu e na China atingiu pessoas mais idosas, e eu tenho um grupo de diferença de idade entre idosos, eu tinha um grupo com média de idade de 60 anos, um grupo com média de idade de 70 anos, é um estudo importante, mas é um estudo que eu vou olhar sempre com o pé atrás. Eu acho que isso é importante da gente entender. A gente tem que sempre fazer uma avaliação, né, e entender como ler, né, esse artigo. Obrigada. Mais alguma? Eu não estou visualizando aqui. Tem uma aqui também do Wagner, que ele falou que eu falei da questão da obesidade. Wagner, eu na verdade, assim, eu sou muito... Não é que a obesidade não tenha consequências, não é isso. Mas eu acho que hoje as pessoas olham para um indivíduo obeso com um olhar de muita repulsa, de muito julgamento, como se ele tivesse uma doença contagiosa. A gordofobia hoje ela é real, né? Hoje não, desde sempre. Eu tenho sobrepeso e eu já sofri muito e sofro isso até hoje. Eu já deixei de ser contratada por uma empresa porque eu tinha sobrepeso e eu não representava a nutrição porque eu tinha sobrepeso. Tá? Então, isso, infelizmente, é uma realidade. Eu luto de todas as formas, eu tenho brigado em muitos grupos por causa disso, né? Dos memes durante a quarentena com relação à gordofobia. Isso é gatilho, gente. Eu sou compulsiva, eu sei o que é um gatilho. Então, assim, isso é gatilho para muita gente, então a gente precisa tomar muito cuidado. Somos profissionais de saúde, eu não sei se aqui tem gente que não é profissional de saúde, mas não importa. Uma vez, eu estava conversando com uma nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, que foi, na verdade, uma das nutricionistas que me fez ter esse olhar, que foi a Camila Estima, com certeza a Roberta conhece. E ela uma vez, a gente foi almoçar uma vez para se conhecer,
E aí a gente estava conversando e ela falou assim, o problema é que as pessoas, elas julgam muito, né? Então ela me deu duas situações. Ela falou assim para mim, quando a gente vai numa praça de alimentação e vê uma pessoa obesa, obesidade é um estado nutricional, onde eu tenho mais peso do que altura, é uma relação. E a gente não tem esse olhar julgante, de julgamento para o desnutrido. A gente só tem para o obeso. Mas o desnutrido também é uma alteração de estado nutricional, que tem tantas consequências quanto o obeso. Um desnutrido severo, ele tem tantas consequências quanto um obeso. E aí ela falou para mim, quando a gente vai numa... E eu faço para vocês essa reflexão, não precisem responder no chat, só pensem, né? Se a gente vai numa praça de alimentação e a gente vê uma pessoa obesa com 4 lanches do McDonald's na frente dela, o que a gente pensa? Vamos ser sinceros aí no pensamento. Guarda esse pensamento. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu vejo uma pessoa bem magrinha na praça de alimentação com um lanche do McDonald's ou do Burger King, não interessa. Um lanche de fast food. O que a gente pensa? Na primeira hipótese, a gente pensou, por isso que é gordo, não vai emagrecer nunca. Na segunda hipótese, a gente pensou, é magra de ruim. Não pensou? Só que vamos pensar na situação seguinte. Vamos imaginar que esse paciente, que era obeso, estado nutricional obeso, e estava com 4 lanches do McDonald's, ele tem compulsão alimentar e ele está em tratamento, e antes ele comia 6 lanches. Agora ele come 4. Isso é uma puta vitória para ele. Ai, falei palavrão, desculpa, mas isso é uma grande vitória para ele. Vamos pensar que a desnutrida estava lá com aquele lanche e a gente pensa, ah lá, magra de ruim. Mas ela também está em tratamento de transtorno alimentar, ela sequer conseguia sair. Hoje ela consegue sair e numa praça de alimentação, pedir um fast food e tocar na batata frita. Isso também é uma grande vitória para ela. A gente precisa mudar o olhar. É óbvio, gente, que não é fácil. Eu muitas das vezes vejo, sei lá, um casal onde tem uma mulher muito obesa e um homem magro e penso, meu Deus, não tem nada a ver com isso. O pensamento, óbvio que ele vem. Mas cabe a nós corrigirmos esse pensamento. Parar e falar, puta, mas isso não tem nada a ver com isso, Mariana. Qual o problema? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E seguir. O pensamento, ele vem, gente, é normal dele vir. O que a gente não pode é externar isso, principalmente em rede social. Parem, só parem de postar essas coisas. O nutricionista não pode dizer que vocês estragaram o corpo. Eu sigo uma nutricionista que eu, inclusive, denunciei ela para o CRN, onde ela falou assim, vocês estão estragando o corpo de vocês na pandemia. Oi? Estragando por quê? Porque eu engordei 2, 3 quilos? É estragar o corpo. A outra falou, cuidado com os venenos que vocês comem. Eu falei, a pessoa tá comendo chumbinho? Porque veneno é chumbinho. Comida não é veneno. Então, parem. Isso vai levar uma série de gatilhos e as pessoas não estão bem da cabeça. Então, a gente precisa parar, a gente precisa ter um olhar mais empático e a gente não tem. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não é fácil. A gente brinca o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, mas a gente precisa tomar cuidado. Wagner, quando eu digo, na verdade, que ela não é uma doença, eu quero trazer esse olhar de que ela não é algo... eu não estou dizendo que ela não traz problemas, é óbvio que traz, tá? Mas é possível você ter uma pessoa com excesso de peso, eu não estou falando um grande obeso, mas é possível você ter uma pessoa com excesso de peso e exames todos normais, meu caso. Tá? Eu não tenho nenhuma alteração bioquímica, eu não tenho nenhuma alteração, nada. E eu tenho excesso de peso, tá? Inclusive, meu HDL é 90, mesmo eu sendo sedentária, tá? Porque eu faço suplementação. E eu sei que eu sou uma exceção, eu sei disso, tá? Uma coisa que, assim, eu não gosto do olhar quando a gente associa a doença a uma coisa negativa. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar direito para você, Wagner. Eu entendo que quando a gente pensa numa coisa mais complexa, a gente pode ajudar. É porque a gente tem um olhar, de uma forma geral, de julgamento para um obeso que a gente não tem para um desnutrido, por exemplo. O desnutrido a gente sente pena. O obeso a gente critica. Então, é isso.
É nesse olhar que eu quero dizer isso. Eu não estou dizendo que a obesidade não traz consequências, é óbvio que traz. A gente acabou de ver aqui que o paciente obeso, o grande obeso, ele vai ter consequências, mas uma outra questão importante com relação à obesidade é o seguinte: o que é obeso? As pessoas estão caracterizando as outras como obesas sem ser. Né? As pessoas estão, a fulana é obesa, vai fazer gordice, sem ser. A pessoa, o parâmetro, na verdade, né, de beleza é um parâmetro tão esquálido que hoje uma pessoa eutrófica, nutricionalmente falando eutrófica, ela está fora dos padrões. Você, Wagner, te recomendo ver um filme chamado Maus Hábitos. É um filme mexicano, tem ele na íntegra no YouTube. Você coloca lá filme Maus Hábitos, que é um filme que fala de transtorno alimentar. É um filme muito legal. Assim, tem um olhar, né, com algumas situações. Eu sempre passo esse filme para os alunos, e aí eu passo determinadas cenas para eles poderem enxergar, né? Então é uma freira que faz um jejum religioso, é uma mãe louca, completamente louca, anorética, tem uma anorexia importante que transporta todo o desespero dela de comida para a filha, que é gordinha, mas ok, assim, uma gordinha bem, tem um sobrepeso e é uma criança, vai crescer, enfim, né? Então você tem ali. E tem, nesse mesmo casamento, enfim, então assim, é muito legal as relações que são construídas no filme. É óbvio que é um filme que tem palavrão, é um filme que tem sexo, enfim, não é um filme, é um filme adulto, né? Então, qual é o nome? Desculpa. Maus Hábitos. Maus Hábitos? Maus Hábitos, Dá uma olhada nesse filme, que eu acho que é um filme, de repente, até para o seu grupo, Roberta, seria um filme bacana de vocês verem e discutirem, principalmente pontos importantes. Assim, tem uma cena para mim que é muito emblemática, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas é muito emblemática dessa coisa da relação de corpo, de homem ver mulheres, enfim, assim, é muito bacana. A produção do filme é bem tosca, assim, é um filme mexicano, sei lá, peruano, é de alguma língua latina, a produção não é mas assim, a mensagem que o filme passa é uma mensagem muito legal. Então, assim, é muito bacana. Tá, que bom, Wagner, que eu consegui esclarecer isso. Eu acho que a gente que traz comorbidade, sim, mas é que a gente precisa tirar esse olhar preconceituoso, tá? Mais alguma? Eu não tô vendo aqui, não. Você vê, Ana Paula? A Camille perguntou, ela falou: eu estou com uma dúvida. Você disse que o recomendado é da nutrição não ter contato com esses pacientes. Então, eles não estão sendo avaliados nutricionalmente? A Braskem tem recomendado que a avaliação subjetiva global seja feita na triagem, que sejam incluídas perguntas de nutrição na triagem feita pelo enfermeiro e seja sinalizado para os profissionais de nutrição quem são os pacientes de risco. Essa é a recomendação que a gente tem hoje. Fazer calorimetria indireta não é recomendado, tá? É contraindicado, inclusive, e dobra cutânea também não é para fazer porque, enfim, você vai ter que entrar em contato com o paciente e tal, mas o que tem sido recomendado é fazer essa anamnese lá na triagem, que a enfermagem, que já vai ter contato, incluir nas perguntas delas de triagem algumas perguntas que consigam chegar, que a gente consiga ter um parâmetro de avaliação antropométrica. E de estado nutricional, né? De risco nutricional, tá? Mas a calorimetria está proibida, não é para fazer com paciente nem suspeito, nem com positivo para Covid-19. Não é para fazer calorimetria, muito menos dobra cutânea, né? Até porque hoje em dia, pensando em paciente grave, a gente tem 2 parâmetros ouros aí para avaliação antropométrica, né? Que é a calorimetria e a ultrassonografia do músculo, normalmente do músculo quadríceps, onde a gente vê a espessura do músculo e compara ele com ele mesmo. Mas são medidas que não estão sendo indicadas de fazer nesse momento, tá? Então, o paciente é para ser feito só na triagem essa avaliação. Certo. Obrigadíssima, querida. Surgiu uma outra dúvida. A Elizabeth Peixoto está perguntando: as perguntas são elaboradas pela enfermagem? O recomendado é que a nutrição faça e passe para a enfermagem,
tá? Mas que não sejam muitas perguntas, porque senão eles vão se perder. Mas o que eu tenho visto, que tem sido feito nos hospitais onde eu tenho colegas que trabalham, e obviamente são hospitais de ponta e hospitais melhores, é que eles incluíram eles, na verdade, fizeram meio que um resumo da ESG e estão incluindo na triagem da enfermagem. E aí, através do resultado daquela ESG, vem o risco de nutricional ou não, né? E assim, nesse momento, pessoal, do jeito que a nossa saúde tá, cara, é a ESG, aplicar a ESG, entender quem é de risco e seguir. Não dá, não é o momento de fazer reeducação alimentar, não dá. É ver quem tem risco e seguir. A Braskem, ela já tem, eu posso até projetar aqui, que tem a ver com o assunto. Eu fiz um mapa mental das... Peraí. Eu fiz um mapa mental da recomendação da Braskem para a Covid-19. Eu posso passar isso também para Roberto? Peraí, deixa eu... Ai, meu Deus. Eu acho, enquanto você procura aí, eu vou fazer um comentário rapidinho, Tá. Mariana. Primeiro, só elogios para você, né? Uma aula tão atualizada, uma aula assim bonita da gente estar participando, esse seu lado de humanização do atendimento que você trouxe, espetacular. Agora, com relação a essa dúvida, né, da avaliação nutricional desse paciente, eu acho que se a gente conseguir, pelo menos, a informação do peso e da estatura, a gente já está feliz. Sim. Né? Por quê? Porque o pessoal da enfermagem também está extremamente sobrecarregado. Né? Aumentou muito a demanda, aumentou muito o número de pacientes sob a responsabilidade de cada um. Então, se minimamente a gente tiver a informação de peso e estatura, a gente já está no lucro, que a gente consegue, apesar de todas as questões envolvidas, o que significa ter o resultado do IMC, ter pelo menos o resultado do IMC. Porque todos os artigos que você trouxe, né, o ponto de partida se baseiam em IMC. Para estado nutricional é IMC. Né? Sim. Então, já estaria de bom tamanho. Eu acho que se você tem essa experiência e o peso, e foi isso que você falou, o peso é uma necessidade para todo mundo, até para droga. Né? A medicação, muitas delas são dosagens via peso. Então, exato, né? E assim, se você percebe que no Rio alguns hospitais já estão com esse cuidado, já é alguma coisa muito positiva. Uma pessoa colocou aqui que o tio precisou ser internado no procardíaco e precisou responder 2 fichas e uma delas era de nutrição. Então, eles estão aplicando isso mesmo. Isso, perfeito. Vocês estão conseguindo ver aí o que eu projetei, que é um mapa mental, ou não está aparecendo? Tá? Sim. Então, eu fiz esse mapa mental, depois eu posso passar para a Roberta, que é sobre o Covid-19, né? O que a gente deve fazer com relação ao Covid-19. Então, eles chamam aqui, ó, triagem nutricional em 48 horas, incluir as perguntas de terapia nutricional, da triagem nutricional, desculpa, na internação, e entender o seguinte, passou de 48 horas na UTI, já é paciente de risco. Então, você não precisa nem fazer absolutamente nada. Passou de 48 horas na UTI, já é paciente em risco nutricional. Calorimetria indireta está proibida, não é para ser feito. E aqui eles têm os aportes, né? Então, começar com 15 a 20 calorias por quilograma de peso e evoluir depois para 25 após 4 dias. E o aporte proteico, começar com 0,8 e ir evoluindo, podendo chegar até 2 gramas. Não é para fazer ômega 3, não é para fazer imunomodulação, não é para fazer dieta específica para paciente pulmonar com relação de lipídio e carboidratos aumentada, não é para fazer isso. E o que tem chamado muita atenção no tratamento da Covid-19 grave é isso aqui, ó. Os pacientes estão sendo todos pronados, que é colocar o paciente de barriga para baixo, porque isso melhora muito. E aí, se o paciente estiver em prona, tem toda uma regrinha para seguir durante a terapia nutricional. Não pode fazer prona de qualquer maneira, né? Esse paciente ele precisa estar adequado, enfim, quando estiver fazendo terapia nutricional, dá para fazer a terapia nutricional enquanto ele estiver em prona, mas tem algumas regras para seguir, tá? Espetacular.
E eu queria chamar a atenção disso aí que você acabou de projetar, muito valioso, muito atual, e realmente reforça o quanto a gente tem que se preocupar com a ingestão calórica. Né? A sugestão é de 15 a 20 calorias por quilograma. A gente olha o paciente e quer dar 30, 40, 50. Não é hora disso, é um paciente crítico, né? É o cuidado do paciente crítico. Só sinalizar nesse sentido. Né? Que a nossa expectativa não necessariamente vai ser atendida naquela fase de agudização que o paciente se encontra diante da doença. Nem um pouco. Espetacular, Mariana. Espetacular. Eu acho que todos nós tiramos assim, um grande proveito pelo material que você trouxe, extremamente atualizado, pela sua abordagem extremamente didática, pela humanização do atendimento, né? E da valorização da humanização do atendimento que você trouxe para grandes reflexões. Então, eu acho que você contribuiu infinitamente. Né, que bom, na nossa tarde hoje. Estamos muito felizes, nós estamos extremamente felizes. Queria te agradecer do fundo do coração. Imagina, fico sempre à disposição. O que vocês precisarem, Roberto, seu convite já está aceito. Vou entrar em contato para marcar. o que você quiser, né? Então, assim, estou à disposição. Eu te passo os slides e também te passo esse mapa mental que eu fiz. Pode distribuir isso para quem quiser, não, né? Isso não é meu, é nosso, é de todo mundo. A gente constrói tudo junto para poder disseminar. Eu gosto muito de mapa mental porque eu acho que clareia um pouco a mente, né? Então fica toda a informação numa única imagem, então a gente consegue visualizar melhor. Então fico à disposição de vocês. Agradeço muito aqui as mensagens que eu estou lendo aqui, fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, se ajudar, né? Então, vamos ficar com raiva juntos desse vírus, porque eu confesso que eu fiquei atordoada quando eu li o artigo do sistema renina-angiotensina aldosterona. Então, foi muito legal. Que bom, Wagner, que você achou que o mapa ficou fácil, né? Beleza, maravilha. Então, muito, muito, muito obrigada, pessoal. Obrigada aí a todos pela participação. Semana que vem, dia 20, tem mais. Quem ainda não se inscreveu, quem quiser vir participar, a gente vai ter a presença de uma médica ginecologista que ela faz um trabalho no Gafre com pacientes HIV. Então, ela vai falar sobre sexualidade nos tempos atuais, que é um tema também bem relevante. Então, quem quiser vir participar, as inscrições ainda estão abertas. Tá? E agradecer a todos, mais uma vez. Muito obrigada, Mariane. E espero, em breve, ela vai lá falar no Nutricol, hein, gente? Sobre... Vocês venham assistir também, sobre comportamento alimentar, compulsão. Pode deixar. Faço todo o meu relato. Tá. Dia 20 vai ser de 4 até... A gente marcou de 4 às 18, 19, mais ou menos, esse mesmo horário, tá? Vai começar às 16 horas, sim, Wagner. Pode deixar. Tá bom? Então, boa tarde e um excelente final da semana para todos. E até a próxima semana, até a próxima quarta. Um beijo, muito, muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.